vencendo a procrastinação e redescobrindo sonhos na fase dos 40 e 50 anos. Você chegou até aqui, não por acaso, não porque estava entediado, mas porque algo dentro de você ainda pulsa, algo que não se conformou com a ideia de que os melhores anos já passaram, algo que insiste em sussurrar, mesmo que baixinho, que ainda há tempo. E existe uma mentira muito cruel que a vida moderna planta na mente das pessoas depois dos 40 anos. Essa mentira diz que a janela fechou. Que os sonhos eram para uma versão mais jovem, mais leve, mais desocupada de você. Que agora, com responsabilidades, com o corpo diferente, com a rotina que engoliu tudo, só resta administrar o que existe e esquecer o que um dia se desejou. Mas isso é uma mentira elegante, bem vestida, quase convincente, e hoje vamos desmontá-la juntos. Porque a procrastinação que você sente nessa fase da vida não é preguiça, não é falta de disciplina, não é fraqueza de caráter. A procrastinação que aparece nos 40, nos 50 anos é o resultado de anos acumulados, de adiamentos que foram sendo justificados pela necessidade, pela urgência dos outros, pela conta que venceu, pelo filho que precisou, pela empresa que cobrou, pela família que chamou. Você não procrastinou por falta de vontade. Você procrastinou porque aprendeu muito cedo que os seus sonhos podiam esperar. E eles esperaram. E esperaram. E um dia você percebeu que já faz tanto tempo, esperando que até esqueceu o que era aquele desejo lá no fundo. Mas o desejo não morreu. Ele só ficou quieto. Esse vídeo é para quem está pronto para acordar esse desejo com delicadeza. Não com violência, não com aquela pressão de coach motivacional que grita que você precisa agir agora, que o sucesso não espera, que ou você corre ou fica para trás. Não. Esse vídeo fala de outra coisa. Fala de reconstrução suave, de reconexão honesta, de redescobrimento possível. O que é procrastinação de verdade? Nessa fase, antes de falar em soluções, precisamos entender o problema com mais honestidade do que costumamos ter. A procrastinação nos 40 e nos 50 não é a mesma procrastinação dos 20 anos. Aos 20, você procrastinava porque tinha energia demais e foco de menos. Porque o mundo era grande e você ainda estava tentando entender qual parte dele era sua. Depois dos 40, a procrastinação tem outro sabor. Ela vem embebida em cansaço legítimo, em desilusão real, em medo que foi crescendo ao longo de tentativas que não deram certo, em vergonha de querer algo aos 50 e achar que as pessoas vão rir, em dúvida sobre se ainda vale a pena começar algo que talvez não dê tempo de terminar. E sabe o que é mais pesado nisso tudo? É que essa procrastinação não grita, ela não aparece como barulho, ela aparece como silêncio, como aquele dia que você ia começar o curso e não começou. Como a ideia que você teve e escreveu num papel e jogou na gaveta. Como o projeto que ficou na aba aberta do computador por semanas até você fechar, sem salvar. O externo reflete o interno. A gaveta cheia de projetos inacabados conta a história da mente que aprendeu a se proteger do fracasso, não tentando. A tela em branco que nunca virou texto conta a história do coração que tem medo de ser julgado. O corpo que não se move conta a história da alma que perdeu a direção. E isso não é fraqueza. É proteção. Uma proteção que funcionou por um tempo, mas que agora custa mais do que vale, porque o custo de não tentar depois dos 40 é muito diferente. Antes, não tentar significava atrasar um pouco. Agora, não tentar começa a significar nunca.
E essa palavra nunca pesa de um jeito que vai se tornando insuportável. Princípio 1. Reconhecer o sonho antes de perseguir o sonho. O primeiro passo não é a ação. O primeiro passo é a honestidade. Existe um sonho dentro de você que ainda não morreu. Pode estar encolhido, pode estar com vergonha, pode estar com medo de aparecer e ser recusado de novo, mas ele está lá. Como você o reconhece? Preste atenção ao que te machuca sem motivo aparente. Quando você vê alguém fazendo algo que admira e sente uma mistura de inspiração e tristeza, preste atenção nisso. Essa tristeza não é inveja. Essa tristeza é reconhecimento. É o seu sonho te dizendo: esse aqui era o caminho. Preste atenção no que você fala que um dia vai fazer. Um dia vou escrever um livro. Um dia vou aprender a tocar violão. Um dia vou montar o meu negócio. Um dia vou viajar sozinho por 2 meses. Um dia vou aprender uma língua nova. Um dia. Esse um dia é o mapa do seu desejo. A ação prática aqui é simples e poderosa. Pegue um caderno, pode ser qualquer papel, e escreva tudo o que você já disse que faria um dia. Não filtre, não julgue. Não descarte nada por ser grande demais, ou pequeno demais, ou improvável demais. Escreva tudo. Esse é o primeiro ato de coragem. Olhar para o seu sonho sem tentar corrigi-lo. Não é um planejamento. Não é um compromisso. É só um ato de reconhecimento. De dizer: isso aqui existe. Esse desejo é meu. Ele não precisa de aprovação para existir. O essencial sussurra. Mas quando você para ouvir, ele fala alto o suficiente para mudar tudo. Princípio 2. Entender que o tempo funciona diferente. Agora, uma das razões pelas quais a procrastinação se instala com tanta força depois dos 40 é que a nossa relação com o tempo muda. E muda de um jeito que ninguém nos prepara para lidar. Aos 20 anos, o tempo parece infinito. Você tinha urgência, mas o horizonte era vasto. Havia espaço para errar, recomeçar, mudar completamente de direção. Depois dos 40, o tempo começa a parecer finito de um jeito muito concreto. Você começa a contar de trás para frente, mesmo que inconscientemente. E isso cria um paradoxo cruel. Quanto mais você sente que o tempo é curto, mais paralisa. Porque a pressão aumenta, porque o custo do erro parece maior, porque começar algo que não vai dar certo parece um desperdício que você não pode mais se dar ao luxo. Mas esse raciocínio está invertido. Você tem hoje, você tem essa semana, você tem esse mês. E se você usar esses pedaços de tempo com intenção, com presença, com a sabedoria que só os anos vividos trazem, você vai descobrir que é possível construir coisas incríveis em muito menos tempo do que imagina. A pessoa de 40 anos que começa algo hoje tem uma vantagem que a pessoa de 20 não tem: clareza. Você já sabe o que não funciona para você. Já sabe o que te esgota e o que te alimenta. Já sabe quais relacionamentos te constroem e quais te destroem. Já sabe quais ambientes te inspiram e quais te apagam. Esse autoconhecimento é ouro puro. A ação prática aqui é recontextualizar o tempo. Em vez de pensar: já vai fazer 10 anos que eu queria isso e não fiz nada, pense: tenho 10 anos de maturidade para fazer isso certo agora. Em vez de calcular o quanto perdeu, calcule o quanto acumulou. Você não está atrasado. Você está pronto de um jeito que nunca esteve antes.
Princípio 3. Pequenos rituais curam grandes cansaços. Existe um erro muito comum que as pessoas cometem quando decidem retomar os seus sonhos depois de um longo período de espera. Esse erro se chama fazer muito de uma vez. De repente, a pessoa se enche de motivação, assiste a vídeos inspiradores, faz uma lista gigante de metas, compra o material, organiza o espaço e começa com uma intensidade que o corpo e a mente não conseguem sustentar. Em 2 semanas, a chama apagou. E a sensação de fracasso é pior do que antes. Não é assim que funciona a reconexão com os sonhos nessa fase da vida. O que funciona são rituais pequenos, consistentes, quase invisíveis para quem olha de fora, mas absolutamente transformadores por dentro. 15 minutos por dia. Isso é tudo que você precisa para começar. 15 minutos dedicados ao que você ama, ao que você quer construir, ao que te faz sentir vivo. Quinze minutos antes de todo mundo acordar, ou depois que todo mundo dormiu, ou no intervalo do almoço, ou enquanto espera na fila. 15 minutos parecem pouco, e são. E ao mesmo tempo, não são nada pouco. Porque nesses 15 minutos, você está mandando uma mensagem para a parte mais profunda de você mesmo. Você está dizendo, eu me importo com isso. Esse sonho importa. Eu importo. E quando essa mensagem começa a chegar com consistência, algo muda. A identidade começa a mudar. Você começa a se ver como alguém que age em direção aos seus sonhos, e não como alguém que os adia. A ação prática é essa. Escolha uma coisa, uma única coisa do seu um dia, e comprometa-se com 15 minutos por dia durante 30 dias. Não 30 minutos, não 1 hora, 15 minutos. Pequenos o suficiente para não assustar, grandes o suficiente para mudar tudo. Princípio 4. A identidade precede a ação. Aqui está um dos segredos mais profundos sobre como a mente humana funciona em relação à mudança de comportamento. A maioria das pessoas tenta mudar de fora para dentro. Tenta criar hábitos esperando que os hábitos mudem quem elas são. Mas as pesquisas mais recentes sobre neuroplasticidade mostram que a mudança duradoura acontece na direção oposta, de dentro para fora. Antes de agir como alguém que persegue seus sonhos, você precisa começar a se ver como essa pessoa. Isso não é autoengano, é neurociência. O seu cérebro age de acordo com a identidade que você acredita ter. Se você se vê como alguém que sempre procrastina, vai procrastinar, porque isso é consistente com quem você acredita ser. Mas se você começa a se ver como alguém que está em processo de reconstrução, alguém que está redescobrindo seus sonhos com sabedoria, alguém que escolhe agir mesmo com medo, o cérebro começa a criar atalhos neurais que apoiam essa nova identidade. Isso leva tempo. Não acontece de um dia para o outro, mas começa com uma pergunta simples que você pode se fazer hoje. Quem eu quero ser? Não o que eu quero fazer. Quem eu quero ser? Porque quando você sabe quem quer ser, as ações emergem naturalmente dessa identidade. Você age de acordo com a pessoa que está se tornando, não a pessoa que foi. A ação prática.
Escreva uma frase sobre quem você está se tornando, não sobre o que vai conquistar, sobre quem vai ser. Por exemplo, estou me tornando alguém que honra seus talentos todos os dias. Estou me tornando alguém que não deixa o medo ter a última palavra. Escreva essa frase e leia toda manhã por 30 dias. Palavras ditas com intenção plantam sementes na mente. Pequenos rituais curam grandes cansaços. E a cura começa quando você decide quem vai ser. Princípio 5. O medo não é sinal de pare. Chegamos ao centro de tudo. O maior inimigo dos sonhos depois dos 40 não é a falta de tempo. Não é a falta de dinheiro. Não é a falta de talento. O maior inimigo é o medo. E um medo muito específico, o medo de tentar e descobrir que não deu certo na reta final. Quando você era mais jovem, o fracasso doía, mas havia um amortecedor chamado futuro. Você podia dizer, tudo bem, vou tentar de novo, tenho tempo. Depois dos 40, esse amortecedor parece menor, e por isso o medo de tentar se torna mais paralisante. Mas existe uma verdade sobre o medo que a maioria das pessoas não aprendeu. O medo não é um sinal de pare. O medo é um sinal de que você está perto de algo que importa. O medo aparece na fronteira entre quem você é e quem você pode se tornar. Ele não é o inimigo. Ele é a indicação de que você está no caminho certo. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é a decisão de que o sonho vale mais do que o conforto de não tentar. E você sabe o que é mais interessante sobre as pessoas que perseguem seus sonhos depois dos 40? Elas raramente falam que se arrependem de ter tentado, mesmo quando as coisas não saíram como esperavam. O que elas lamentam sempre são as coisas que não tentaram, as palavras que não disseram, os projetos que ficaram na gaveta, as viagens que não fizeram, os livros que não escreveram, os negócios que não abriram. O arrependimento de ter tentado e não conseguido é suave. O arrependimento de nunca ter tentado é pesado demais para carregar. A ação prática. Identifique uma coisa pequena que você tem adiado por medo. Não a maior, não a mais assustadora, a menor. Aquela que você poderia fazer essa semana se decidisse que o medo não vai ser o chefe. E faça essa coisa pequena, não para provar nada para ninguém, para provar para si mesmo que você ainda é capaz. Princípio 6. Seus sonhos merecem ser revisados, não abandonados. Há uma beleza particular nos sonhos que envelhecem junto com a gente. O sonho que você tinha aos 20 não precisa ser o mesmo que persegue aos 50. E isso não é fracasso, é evolução. Às vezes, a razão pela qual você procrastina é que o sonho que está tentando perseguir já não é mais seu. É o sonho de quem você era antes. É o sonho que você escolheu quando ainda não sabia tanto sobre si mesmo. E parte de você sente isso, e resiste, e adia, e empurra para frente, porque há um desconforto entre o sonho velho e a pessoa nova que você se tornou. Revise seus sonhos, com carinho, sem julgamento. Pergunte, esse desejo ainda ressoa em quem eu sou hoje? O que eu realmente quero criar, viver, sentir nos próximos anos? Não o que eu deveria querer. Não o que as pessoas esperam de mim.
O que eu, genuinamente, nessa fase da vida, com tudo que já vivi e aprendi, desejo? Às vezes, o sonho vai continuar o mesmo, só mais maduro, mais claro, mais profundo. Às vezes, ele vai mudar completamente, e ambos são certos. O que não é certo é viver sem sonho nenhum, porque o sonho não é um luxo, o sonho é o que mantém o coração em movimento. É o combustível silencioso que faz amanhã valer a pena. É o que separa uma vida que acontece de uma vida que é vivida com intenção. A ação prática. Agende um momento de revisão de sonhos. Pode ser no fim de semana, pode ser amanhã à noite. Leve o seu caderno, releia a lista de um dia que você escreveu no primeiro princípio e faça uma pergunta para cada item. Isso ainda é meu? Ainda ressoa? Ou já passou? Classifique com honestidade. Guarde os que ainda queimam. Solte com gratidão os que já cumpriram o propósito de existir no seu coração. Princípio 7. Você não precisa de permissão. Esse talvez seja o mais importante de tudo. Existe uma quantidade incalculável de sonhos que nunca foram perseguidos porque a pessoa esperou por uma permissão que nunca chegou. A permissão do parceiro, a permissão dos filhos, a permissão dos pais que talvez já nem estejam mais aqui para dar, a permissão da conta bancária, a permissão da sociedade que acha que depois de certa idade, a criatividade, a ambição, o desejo de crescer são inadequados. Mas ninguém vai aparecer na porta da sua casa e dizer: agora é a sua hora. Agora você tem permissão para ir atrás do que quer. Agora está tudo pronto para você começar. Esse momento não existe. Ele nunca vai chegar do lado de fora. Você é a única pessoa que pode se dar essa permissão. E ela não precisa de circunstâncias perfeitas, não precisa de conta bancária cheia, não precisa de casa organizada, não precisa de aprovação familiar, não precisa de garantias. Ela só precisa de você decidindo, nesse momento, que você tem direito. Direito de sonhar, direito de tentar, direito de errar e tentar de novo, direito de construir uma vida que, além de responsável, seja também sua, genuinamente sua. A ação prática. Diga em voz alta agora uma coisa que você quer. Não escreva, fale, porque a voz tem um peso diferente. Quando você fala em voz alta para si mesmo, o seu cérebro registra de forma mais profunda. Não precisa ser para ninguém. Pode ser num cômodo vazio, mas fale, diga o nome do seu sonho, dê a ele a dignidade de ser pronunciado. Os micro-hábitos que mudam tudo. Vamos agora para o prático, para o dia a dia. Para o que você pode fazer hoje, amanhã, nessa semana, sem gastar dinheiro, sem revolucionar sua rotina, sem precisar de nenhuma circunstância especial. O primeiro micro-hábito é a manhã intencional. Nos primeiros 5 minutos depois que você acorda, antes de pegar o celular, antes de entrar nas redes sociais, antes de verificar mensagens, fique quieto e pergunte para si mesmo: o que eu quero criar hoje? Não o que você precisa fazer. O que você quer criar? Pode ser um pensamento, uma conversa, uma frase escrita, um gesto de cuidado, uma decisão. Esses 5 minutos de intenção mudam o tom do dia inteiro. O segundo micro-hábito é o diário de uma linha. Todo dia, ao final da tarde ou à noite, escreva uma única frase sobre algo que você fez em direção ao que sonha. Uma linha. Só uma. Isso cria um registro visual de movimento. E ver o movimento, mesmo pequeno, alimenta a motivação de continuar.
O terceiro micro-hábito é o que eu chamo de encontro com o seu futuro eu. Uma vez por semana, por 10 minutos, imagine a versão de você que realizou o que sonha. Como ela se sente, como ela se move, como ela fala, como ela começa o dia. Não é fantasia vazia. É uma prática de neuroplasticidade que o seu cérebro leva a sério. Quanto mais você visualiza com emoção, mais o cérebro começa a criar caminhos neurais que tornam essa versão possível. O quarto microhábito é a limpeza do que te paralisa. Identifique uma fonte de distração ou de esvaziamento emocional que está roubando a sua energia sem te dar nada em troca. Pode ser uma rede social. Pode ser uma série interminável. Pode ser uma conversa que te deixa pesado. Pode ser um ambiente físico de bagunça. Remova ou reduza essa fonte por 30 dias. Não para sempre. Só por 30 dias. E observe o que emerge quando o ruído diminui. O quinto microhábito é a gratidão específica, não a gratidão genérica de ser grato pela vida. A gratidão específica pelo que você já construiu, pelo que já superou, pela força que já demonstrou. Porque quando você reconhece com clareza o que já venceu, a prova de que é capaz fica evidente. E a prova de capacidade derrota o medo melhor do que qualquer motivação externa. Para onde você vai a partir de agora? Chegamos ao final, mas não ao final de nada, ao começo de algo. Você não assistiu a esse vídeo por acaso. Você chegou até aqui porque há algo dentro de você que ainda acredita, que ainda quer, que ainda se recusa a aceitar que os melhores capítulos da sua história já foram escritos. E eu quero te dizer com toda a clareza que esse espaço permite. Eles não foram. Os melhores capítulos da sua vida podem muito bem estar à sua frente, não apesar dos seus 40 ou 50 anos. Por causa deles, por tudo que você aprendeu, por tudo que você sobreviveu, por toda a profundidade que os anos vividos com intensidade trazem para a existência. Você não é uma versão velha de quem você era. Você é uma versão mais sábia, mais real. Mais capaz de distinguir o que importa do que não importa, mais livre de certas ilusões que custaram caro, mas que te ensinaram muito. O excesso grita, o essencial sussurra, e o essencial que sussurra dentro de você agora é isso: você merece viver em paz com seus sonhos, não apenas com as suas responsabilidades, não apenas com o que os outros precisam de você, mas com o que você precisa de você mesmo. Você merece acordar com algo que te chama, com algo que te pertence, com algo que, quando você olhar para trás lá na frente, fará você dizer: valeu a pena. Eu tentei, eu construí, eu vivi. Então aqui está o meu pedido para você hoje, não amanhã. Hoje. Escolha um dos princípios que conversamos aqui, só um. O que mais tocou você, o que mais doeu ou mais acendeu algo por dentro. E faça uma ação pequena, uma ação de 15 minutos, em direção a ele ainda hoje. Escreva nos comentários qual princípio você escolheu e o que vai fazer. Porque quando você escreve, você compromete. E o comprometimento público, mesmo que seja só para essa comunidade, tem um peso que o pensamento silencioso não tem. E se você chegou até aqui, se esse vídeo tocou algo em você, compartilha com alguém que também precisa ouvir que não é tarde. Porque alguém na sua vida está esperando exatamente por essa mensagem. Cuide de você. Honre seus sonhos e lembre-se, a melhor árvore que existe é aquela que ainda vai ser plantada.
E o melhor momento para plantá-la é agora.